aquele problema, aquela dor de cabeça de você não conseguir ler um projeto de fundação, projeto estrutural mesmo. Isso dá muito problema em obra, isso dá problema com outros projetos. Então, aqui nesse vídeo eu vou explicar projetos de fundações, né? Leitura de projeto fundação. Meu nome é Felipe Soares. Esse aqui é mais um vídeo do canal Engemplificando, o canal onde ensino você a executar obras e projetos sem dor de cabeça. Gente, tem um vídeo anterior a esse, onde já começo falando sobre fundações, falo também sobre a leitura de projetos de fundações profundas, né? Ali uma estaca, uma broca manual. Aqui eu vou complementar com o projeto de fundações, trabalhando com a fundação superficial. A gente viu no vídeo anterior um pouquinho sobre a denominação da fundação superficial. Então, vou mostrar aqui. Já expliquei sobre... Deixa eu aumentar minha tela aqui. Já expliquei sobre a fundação, né? Que é um conjunto de elementos de fundação e solo, né? A gente tem fundação, o elemento, fundação que é a estrutura, e a gente tem o solo. Os dois em conjunto é o que a gente chama ali da infraestrutura da fundação, ok? Por que que o solo é a fatia mais importante dentro da fundação? Porque ele corresponde a 90% dos erros que ocorrem em fundações. O solo corresponde a 90% dos erros que ocorrem. 10% corresponde à parte da estrutura. E aí eu expliquei também sobre as duas principais famílias. Fundação superficial, né, a rasa, e a fundação profunda, que é a indireta, né? Então a gente tem fundação superficial aqui do ladinho, ó. Fundação superficial, que ela é direta porque ela transfere as cargas de forma direta, e a fundação profunda porque ela transfere as cargas de forma indireta, tanto a ponta pela lateral do fuste ali da estaca, ok? Expliquei mais a fundo no vídeo anterior a esse, então quem quiser dar uma olhadinha lá no perfil, no canal no YouTube, no Instagram, no Facebook, dá uma olhadinha lá no vídeo que ele vai estar explicando justamente essa parte mais técnica do conteúdo. E aí eu vou para a parte de projeto, onde eu falo que o projeto tem que ter as informações para execução e também precisa conter a armação, precisa conter geometria da fundação e precisa conter a locação. É muito importante que o projeto contenha todas essas informações, porque é ele que vai nortear para a gente fazer, executar a fundação na obra, né? A gente precisa ali primeiro estar com o topógrafo na obra, assim, uma obra utópica, né? Não utópica, uma obra boa, né? Você não quer ter problema. A gente utiliza o topógrafo. Contrate um topógrafo, porque o topógrafo ele vai conseguir fazer a marcação correta da onde estão os eixos da obra e passar isso para o canteiro de obra através do tapume, do gabarito, através do gabarito. Então ele vai conseguir fazer a marcação, passar os eixos tudo certinho. E ele mesmo marca as estacas. Então você consegue fincar um graveto, um pedaço de barra de ferro ali na terra e você coloca ali certinho onde está a estaca para depois só vir com a máquina ou de forma manual, como for o tipo da fundação profunda e fazer a escavação dela ou até mesmo a fundação superficial você consegue fazer as marcações da sapata ou então do radier com o auxílio de um topógrafo, fica tudo muito mais preciso, ok? Então, às vezes, coloca na ponta do lápis o custo-benefício de você contratar, né, as vantagens de você contratar um topógrafo para mais de uma etapa, entendeu? Não só contratar para fazer levantamento plano altimétrico, coloca ele ali para fazer a marcação de estaca, para fazer verificação de pilar, para fazer o as-built depois que a obra estiver pronta, para fazer marcação dos eixos na obra, para verificar novamente os eixos da obra, né? Caso tenha alguma divergência. Então, é interessante você colocar ele em mais de uma etapa dentro da obra, porque você não vai ter problema. Se você está gostando do vídeo, se inscreva no canal e deixe seu joinha, que vai ajudar muita gente por aqui, tá bom? Bom, eu vou mostrar agora o projeto que eu mostrei antes, né? Aqui, ó. Esse daqui, eu estou mostrando um projeto de fundação
Esse aqui é a fundação superficial. Só para você entender, vamos contextualizar um pouco o projeto. Aqui embaixo a gente tem o nosso carimbo, certo? Que é onde tem todas o carimbo, ele tem as informações da obra, o número da folha. Você consegue identificar dentro da obra de forma rápida, com auxílio de cor no carimbo, com auxílio de numeração do carimbo. Ele precisa ser didático, ele precisa ser funcional, útil na obra, para você conseguir identificar de forma rápida qual que é o projeto que você está ali lendo, qual que é o projeto que você está ali analisando e qual você precisa. Você consegue identificar ele rápido na obra. Então, carimbo tem dados do cliente, dados da obra, dados de quem elaborou o projeto, a revisão, o título, qual que é o projeto, enfim. Essas informações estão contidas no carimbo da obra. Para cá, essa parte aqui do projeto, né, toda essa lateral aqui, a gente tem o que a gente trabalha com notas, com a parte de legenda. Então, aqui vamos dar uma observação aqui, né? Que a gente tem uma legenda, onde a gente mostra um pouquinho as cotas das nossas sapatas. A gente tem algumas observações, ó, a profundidade, a gente tem o tamanho da viga valdrame, que no caso é o detalhe genérico de viga. A gente tem algumas observações de como é a parte da execução. Ah, vai laço de concreto, vai um solo compactado e fala para ver a nota. E lá na nota tem alguma observação referente a isso. Gente, eu estou na frente. Aqui, pronto. Aí tem alguma coisa referente a isso. Então a gente tem aqui as cotas da sapato, tudo certinho. E aí, aqui é um corte. Você consegue ver que aqui é um corte da sapata que vai auxiliar muito na hora de fazer a execução. E você consegue se direcionar, principalmente na hora que estiver escavando, você tem um controle do quanto você precisa escavar e também o controle da execução, principalmente da parte da forma. Essa daqui, né, é um corte no detalhe genérico em relação à sapata. Tem outros detalhes também, pilar que nasce, segue e morre, é um projeto de estrutura, né, então ele acaba vinculando também a parte do pilar. Um pouquinho de nota exemplificando quais são os concretos, as especificações do concreto. É aqui nesse item que a gente tira as informações pertinentes à solicitação do concreto. Às vezes você tem dentro do projeto o quantitativo de concreto que você vai pedir, dá o volume, ele dá o aço para você conseguir fazer mapa de cotação, para você conseguir fazer orçamentos com empresas que fornecem aço. Então, o projeto vai te dar todas as diretrizes e informações para você conseguir desenvolver a obra sem dor de cabeça. Por isso, contratem projetos bons, projetos de profissionais qualificados que sabem o que estão fazendo, para você não ter dor de cabeça. Depois aqui nós temos a planta da nossa obra. Mesma situação. Aqui em cima a gente tem os eixos, né, nessas partes aqui, ó, o eixo 1, eixo 2, eixo 3, eixo 4. Ah, da onde que vem os eixos? Alinhe sempre o eixo com o projeto de arquitetura, né? Pega lá o projeto de arquitetura, que o projeto de arquitetura já tenha eixos para você transpor ele para a parte de estrutura e fazer as corretas adaptações. Às vezes você precisa adaptar o eixo da estrutura em relação à arquitetura. Por vezes o eixo de arquitetura ele pode não condizer com o eixo de pilar. Então para você não ficar toda hora tendo que colocar uma cotinha, né, puxando 2 centímetros para o lado, 1 centímetro para o lado, tal, às vezes é viável você colocar um eixo, refazer, ou colocar um eixo novo ou diferente, mas explicar isso no projeto para você conseguir fazer um eixo que seja um eixo viabilizado para você conseguir executar na obra. De nada adianta você colocar um eixo que está lá na face do limite do terreno, se não tem nenhum pilar que você vai nascer ali com a face do limite do terreno. Então, às vezes, pensa na dificuldade que é na obra você toda hora tem um eixo imaginário, esse eixo é transportado com auxílio de um topógrafo para a obra, e aí depois você vai precisar, toda hora, você sabe que o eixo era para estar no centro da parede, por exemplo, e não está, ou então no centro dos pilares e não está, e aí por questões disso, você na obra acaba tendo essa dificuldade toda hora. Lembra que o eixo tem que puxar 14 centímetros, 7 centímetros, tantos centímetros para dentro. Então, às vezes é interessante você já fazer a marcação do eixo no eixo ali onde está os elementos estruturais. Então, para um pouquinho, analisa essa questão que é
a facilidade, a praticidade para a obra. Às vezes você precisa fazer uma adaptação no eixo para que durante a execução da obra você não tenha problema em ficar toda hora colocando as cotas para você ficar tirando os eixos do o centro da peça que você vai desenvolver, do pilar e tudo mais, com os eixos do projeto. Então, realizem de forma otimizada, né, o traçado dos eixos para que você não tenha essa dificuldade na obra. Você consiga facilitar, porque às vezes pode trazer erro, pode trazer dor de cabeça para a obra, porque às vezes você pode falar alguma situação com a pessoa que está na obra executando e porventura a pessoa pode acabar se equivocando e dar problema na obra. Gente, para dar problema na obra, quando você tem um projeto que ele não está viabilizado corretamente, que ele não está pensado ou otimizado, é muito fácil de dar erro, gente. Então, não é brincadeira. Viabilizem o projeto, deixem ele de forma prática, para não dar dor de cabeça. Fica aí a dica. Se você está gostando, deixe seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal que tem muita coisa. Vamos olhar aqui, ó. Então, a gente tem o eixo 1, 2, 3. Aqui tem o eixo ABC, né? A gente tem aqui os eixos. E aí a gente consegue ver, vamos olhar, começar lá de cima, ó. A gente tem aqui a sapata, né? Aqui tem o pilar 1. E para esse pilar 1, nós temos o pilar, ele é 40 por 15. E aí nós temos a sapata 1, que ela é 120 por 120. Aqui a gente tem o CA, se eu não me engano é cota de arrasamento, né? Vamos dar uma olhadinha. Aqui a importância das legendas. A gente viu que tem o CA e tem o HF, tem o H0 também. O que são essas informações? Está lá na legenda que a gente vai olhar agora. Vamos puxar lá para a legenda. A gente tem o nosso, ó, o HF é a altura total, o H0 é a altura que a gente tem ali da nossa saia da sapata, certo? E a gente tem a nossa elevação topo da sapata, elevação da menos 1,30, que é o apoio da sapata, o topo da sapata, o topo do baldrame, terra acabado. Então, a gente tem aqui essas informações. Aqui a gente tem a nossa cota de apoio, né, que é menos 1,30, menos 1,30. Todas elas estão apoiadas na mesma cota, e todas elas também têm quase a mesma dimensão. Se você olhar em questões de altura, ela tem sempre 50 centímetros de altura e 30 centímetros ali da saia da sapata. Então, você tem a sapata 4 com pilar 4, está centralizado, ó, o trovão, está centralizado, e você consegue ver que aqui novamente, ó, o eixo, por exemplo, o eixo C. O eixo C, ele está centralizado? Não está centralizado. Olha aqui. O eixo C, se você dá uma olhadinha, ele está aqui. O eixo C, ele vem, está no centro. Não está nem no centro da viga, gente. Não, ele está no centro da viga, sim. É o pilar que está um pouco desalinhado. Muito provavelmente, o que vai acontecer aqui? Você tem uma parede que está faceada do lado de fora do pilar do ambiente. Então, aqui a gente tem uma parede faceada de parte externa e aqui a gente tem um dente do pilar para a parte de dentro. Então, aqui a gente tem uma parede. Essa viga é de 15, muito provavelmente o bloco que vai subir aqui é de 14. Então, você tem aqui essa parede subindo, né, de 14 estrutural, né, a parte da estrutura do bloco, de 14 centímetros. Com acabamento, ela vai para os 17, 16 se for gesso. Tem todas essas variações que você precisa verificar e analisar no projeto de arquitetura. Então, aqui você tem essa parede de 15 centímetros, essa viga baldrame de 15 centímetros de largura por 50 de profundidade. E aqui você vê que o eixo do pilar, ele está 2,5 centímetros para dentro, em direção ao eixo D. Aqui é o C, 4,42 metros, a gente tem o D. Então, a gente consegue ver que do eixo C, o pilar P5 está 2,5 centímetros em direção ao eixo D. Então, você entende que esses 2,5 centímetros na obra, vocês precisam analisar e verificar se não está fora. E esse daqui, por exemplo, desse outro eixo que nós temos aqui, se não me engano, é o eixo 2, por exemplo. A gente tem aqui também ó, as medidas. Ó. Esse daqui tá 7,5 centímetros eixo de viga baldrame.
Aqui também está 5 centímetros desalinhado do eixo. Aqui a gente tem, ó, você consegue ver que a gente tem o eixo B, a gente tem o eixo da viga 103, por exemplo, essa daqui já é de 20. E aí você precisa também o eixo do pilar. Então acaba ficando uma sobreposição de muitos eixos, e aí que entra a importância de, dentro do projeto de fundação, você verificar. Também mesmo vale conversar com o arquiteto e tudo mais. Claro, gente, pelo amor de Deus, você faz o projeto, o pessoal da obra que se vire para executar tal, mas para pensar um pouquinho, se às vezes você fizer uma otimização do projeto, você pode evitar que, dependendo da equipe que estiver executando a obra, você evite que ocorram erros gravíssimos. Porque uma vez que a obra executa de um jeito, não tem como refazer. Sai mais em conta refazer o projeto do que refazer a obra que já está lá executada. Então, pensa um pouquinho, né, no próximo, pensa na praticidade da obra. Aqui a gente está trabalhando com obra e projeto, né? Então, sempre desenvolva o projeto já pensando a questão da obra. Pensa sempre na praticidade da obra para você não ter dor de cabeça, tanto em projeto quanto em obra. Porque se você agora evita otimizar alguma etapa do projeto, da elaboração do projeto, você pode cometer algum tipo de... A pessoa da obra pode cometer algum tipo de problema em função disso, da facilidade que você teve de fazer o projeto, e isso pode acarretar alguma dor de cabeça futura que você vai ter que refazer algum tipo de adaptação, revisão de projeto, enfim. Imagina a dor de cabeça que vai ter só para fazer essas verificações por conta de uma coisinha que você poderia ter ali ajustado. Então, você viu aqui no projeto que tem essas alterações e você precisa sempre estar otimizando para a obra não ter problemas, ok? Se está gostando do vídeo, não esqueça de deixar o joinha e seguir o canal, hein? Então, aqui a gente viu essa situação da sapata. E aqui a gente tem todas as dimensões da sapata. Gente, sapata não tem o segredo daquela geometria que a gente viu no detalhe, né? A gente tem umas aqui muito próximas também. Aí entra toda a questão da parte de estrutura, de fundação superficial, de você trabalhar com o ângulo que você tem, a distância de uma sapata para outra. Senão você faz... a gente tem que trabalhar com vários tipos de sapata, né? Aqui no projeto a gente consegue analisar, por exemplo, essa sapata aqui, ela está na divisa do terreno. Tem uma linha que corre aqui, que é a linha de divisa do terreno. Divisa. E aí, essa daqui também. A S11 e a S9 são sapatas de divisa. Então, a sapata de divisa, ela tem uma questão que a gente trabalha aqui, que é o tombamento. Porque é excêntrica a carga do pilar. A carga do pilar não está no centro da sapata, que é o que normalmente deveria acontecer, que é muito mais fácil da força ser distribuída de forma homogênea para a base da sapata, fazendo ali as tensões, as reações, tudo certinho. Quando você tem um pilar que ele está deslocado do centro, ele está excêntrico, né, na sapata. Você tem uma carga muito forte num lado da sapata e do outro lado ela vai tender, se o pilar está aqui, a sapata está aqui, né? E aí você aplica a força do pilar, a sapata está aqui. Você aplica essa força, ela tende a virar. Então, esse tombamento da sapata, você precisa calcular para que a própria geometria da sapata consiga vencer esse momento, consiga vencer essa reação, para que não tenha problema e não causa nenhum tipo de insegurança ou instabilidade na obra em função disso. Por isso que a gente tem essa sapata de divisa, a gente precisa calcular de forma diferente de uma sapata centralizada, né, que é uma sapata simples aqui, normal. Por exemplo, essa aqui é uma sapata que está com o pilar no meio, e aqui a gente tem a sapata com as suas dimensões em volta, que é 1,20 por 1,20. Aqui você consegue até analisar que a sapata ela é diferente, ela é 1,80 por 2 metros, entendeu? Então você precisa sempre ficar de olho nisso. Aqui, por exemplo, também, ó, 1,70 por 1,70, ela é uma sapata que a gente tem as dimensões dela, um quadrado bonitinho, e no centro é o pilar. Aqui também, 1,40 por 1,40, e a gente tem também um pilar no meio da sapata. Aqui também está no meio, aqui está no meio, aqui também está no meio. Todas as outras estão no meio, só que elas são de divisa.
Quando a gente tem sapatas muito próximas, que é o caso dessa situação aqui, não chegou a ocorrer nessa questão. Mas quando você tem sapatas muito próximas, você tem a sapata associada. Quando você tem dois pilares descarregando em uma sapata, porque provavelmente uma iria ficar com uma seção muito grande e iria englobar outra sapata. Então as duas iriam começar a sobrepor. Por questões geométricas, elas poderiam se sobrepor. Então, você acaba colocando uma sapata associada, que é quando você faz uma geometria maior para conseguir pegar esses dois pilares, e aí essa sapata recebe dois pilares, ok? Então, de sapata, a gente tem essa situação, e a gente tem uma outra sapata, um outro tipo de sapata também, que é a sapata corrida. É uma sapata que ela fica embaixo da viga, embaixo da parede da alvenaria, e essa sapata, ela percorre por toda a extensão da alvenaria, então é a sapata corrida. Ela percorre por toda a extensão da alvenaria, né? São os tipos de fundações rasas que nós temos, e também tem o radier, que é uma laje, pegando toda a extensão da edificação, e aí essa laje, você calcula a armação, você calcula todas as tensões, os pilares que nascem, as paredes, a sobrecarga que vai em cima dela, e você calcula a altura do radier, e aí você tem também o tipo do radier, que também é uma fundação superficial, uma fundação rasa. Aqui nesse projeto a gente tem a sapata, né? Essa é uma sapata isolada, que é a sapata onde tem somente um pilar em cada sapata, e aqui a gente tem uma sapata de divisa. É onde nós temos uma sapata de divisa, aqui na ponta. Depois disso, nós temos também o corte, claro. O corte, a gente tem o corte que é o B, você consegue ver o corte BB, e você consegue também ver o corte A. Então você tem aqui dois cortes passando. E corte, gente, é muito importante, porque dentro da obra ele vai ajudar em muito, tanto na leitura do projeto quanto na execução dele. Por exemplo, aqui ó, a gente tem os dois cortes. E é muito bom porque você tem os níveis do corte, tá vendo? O nível da edificação. Você tem a viga que você está olhando. Você tem aqui, no caso, a sapata. Você tem aqui, ó, a sapata que você está analisando, né, dentro do corte. Você tem a geometria da sua obra. Você tem o pilar que você consegue olhar. Então é sempre bom trazer um corte no projeto, porque o corte ele vai trazer, além dos níveis, ele traz também toda a questão da estrutura que, às vezes, olhando em planta, não é tão simples de visualizar. A gente precisa entender que lá na obra você não pode deixar aberta a dúvidas um projeto. O projeto na obra, ele precisa sanar dúvidas, ele precisa ser fácil de você conseguir coletar informações, e você precisa saber ler o projeto. Então aqui eu estou mostrando um projeto de fundação superficial. É um projeto que você tem a sapata isolada, você tem sapata de divisa, você tem sapata associada, você tem outros tipos de fundações superficiais como a radier. Então são tipos de fundações superficiais que fazem parte da parte de estrutura, e você precisa saber ler. A leitura, gente, é nomenclatura. É saber identificar a nomenclatura, que sempre a nomenclatura ela vai acontecer quando você lê o projeto. Se você quer achar de forma rápida algum tipo de elemento, seja pilar ou sapato, é sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo, numeração. Então você consegue ver aqui, ó, 1, 2, 3, aí volta para cá. 4, 5, 6. Aí você tem 7, 8, aqui ó, 9. Essa daqui pode ter nascido, então por isso ficou 51, né? Aí você tem a 10. Às vezes no projeto, uma situação que aconteceu aqui, por exemplo. Poxa, essa daqui é a 9, essa não podia ser a 10? Dependendo da situação do projeto, dependendo do histórico do projeto, às vezes essa daqui é uma sapata nova. E para não renomear todas as outras sapatas, que por vezes é um projeto que já está em andamento, para não confundir, bagunçar todo mundo em questões de que a forma já está sendo executada, as armações já estão sendo providenciadas,
Ao não ter esse tipo de problema, você acaba facilitando e colocando uma nova nomenclatura para algum tipo de, ou uma estaca nova que surgiu, ou uma fundação nova que surgiu. É questão de otimizar e entender a questão da obra para não bagunçar ali e não ficar confuso a parte do entendimento do projeto. Então a gente consegue olhar de forma bem clara que a gente consegue, eu quero assim. Então você vê 1, 2, 3, 4, 5. Às vezes você nem bate o número por número, você vai pela leitura dinâmica, assim. Você olha o projeto e você já sabe caçar, se identificar e se situar. Você consegue analisar os eixos também. Então sempre quando você está na obra, pega o projeto, dá uma olhada no eixo, se associe pelos eixos na obra, porque na obra você vai começar a se associar pelos eixos, você vai precisar saber, andando pela obra, onde que está cada eixo. É interessante você colocar também, sobrepor um projeto em cima. O de arquitetura, por exemplo, tem um projeto aqui, o que eu mostrei na aula anterior, inclusive. O projeto da aula anterior, ele tem um pouquinho, é que está muito clara a linha. Está muito clara a linha. Você consegue ver, que existe uma linha muito clara, por exemplo, hall de entrada, da arquitetura. Então, isso é muito interessante porque você consegue associar a arquitetura com a estrutura, a fundação, e aí você consegue identificar a arquitetura dentro da estrutura. Porque você se associa por eixo e você se associa também pela parte da estrutura. Quando um elemento começa a crescer, quando a obra começa a ganhar forma, você começa a identificar o que era aquele 2D no projeto, começa a ganhar forma e começa a ganhar vida. Então, dentro do projeto, você tem um projeto, um 3D que te ajuda bastante. Tem projetos e projetos, né? Aqui, por exemplo, a gente tem um projeto que mostra um 3D, um projeto estrutural. Então, a gente tem a parte da fundação, né? E aqui, a parte da fundação, a gente tem a leitura do projeto também, novamente com os eixos. Aqui tem os eixos. Opa, selecionei. Aqui a gente tem os eixos, certo? Aqui a gente tem os eixos. Aqui acabou saindo, acho que linha até mais esse projeto. Gente, cada projeto é de um jeito, tá? Vocês vão ver que a cota começa a modificar, vocês vão ver que a fonte modifica. Então, vai muito do projetista, vai muito do engenheiro que está executando, né? Tratando a planta, tem projeto que a gente precisa lembrar de estar tratando a planta antes de enviar. Então, aqui a gente tem os eixos. E, se você olhar aqui, por exemplo, aqui a gente tem uma estaca com uma leitura diferente, uma legenda diferente, e aqui a gente tem outra estaca. Então, a gente tem uma estaca com um bloco de coroamento, uma estaca sem bloco, outra estaca sem bloco, e chama até de BR. E aqui a gente tem duas estacas com um bloco de coroamento e aqui uma outra estaca. Você consegue identificar isso no 3D? Você consegue olhar para isso e identificar mais ou menos como seria isso num 3D, numa vista de 3D? Então, aqui você consegue identificar uma estaca, aquelas duas estacas que não tem broca, aquelas duas estacas que não tem bloco de coroamento, e aqui a gente tem uma estaca, duas estacas com bloco de coroamento, aqui um sozinho. Então, a gente consegue ver que exatamente aqui, uma estaca sozinho, duas estacas num bloco de coroamento, duas estacas sem bloco de coroamento e uma estaca com bloco de coroamento. Aqui, uma estaca, duas sozinhas e uma estaca com bloco de coroamento. Exatamente essa situação aqui, que a gente consegue enxergar num 3D. Então, essa visão no 3D, você precisa treinar e ir treinando ela conforme você vai fazendo leitura de projeto, conforme você vai executando o projeto. Aqui, por exemplo, você vê que tem duas legendas. São 6 estacas com essa legenda. Você vê que é uma estaca circular com 25, profundidade de 3 metros. E aqui são 26 estacas com essa legenda, que também é uma estaca circular de 25, com uma profundidade de 7 metros. Então aqui você vê que existem as duas profundidades diferentes e também elas pegam pesos diferentes, tá vendo? Então aqui é um detalhe dessa estaca. E aí você vê que também existe um detalhe da armação da estaca. Então, quanto existia no outro? O detalhe do bloco, você vê que são dois tipos de bloco. Um bloco para duas estacas e um bloco para uma estaca, nessas dimensões. Então, aqui está o detalhe da estaca, a armação da estaca, o estribo da estaca. E aqui a gente tem
os nossos blocos de coroamento. Então, cada projeto é de um jeito. Esse aqui tem um 3D, esse aqui em compensação não tem um corte, mas ele tem um 3D. Aí você tem toda a planta de locação de eixos. Aqui você vê que tem a arquitetura em cima, você vê que tem a porta, você vê que tem janela, você vê que você consegue identificar o layout da arquitetura por cima. Já o outro projeto que a gente tem aqui, por exemplo, ó, é um projeto de sapata, fundação superficial, a gente tem os eixos e ele não tem o 3D, mas ele tem um detalhe aqui de como que é a sapata. E ele tem também um detalhe do corte, onde você tem um corte para você conseguir situar os níveis. E aí temos um outro projeto, que é esse projeto aqui, ele já também tem um pouco do layout, ele tem os eixos, e aqui ele passa todos os blocos de coroamento com as estacas, a locação do pilar também tudo certinho. Aqui mais para baixo ele também tem o detalhe de todos os blocos, tudo certinho, o detalhe da estaca, também tem a tabela da armação da estaca. Então os projetos são de profissionais diferentes, mas todos contendo as mesmas informações. A locação, a geometria, o detalhe, a armação. Então você consegue, como projeto, dentro da obra, coletar as informações. Quais as informações que você precisa de primeira, assim, fazer a locação dos eixos na obra. Vai usar topógrafo, você vai fazer na mão, precisa alocar os eixos de forma correta, para não ter dor de cabeça. Depois disso, você vai para as informações da geometria, né? Aonde está a locação das estacas. Você loca as estacas e aí você, ao mesmo tempo, começa a coletar as informações como o volume de concreto, a quantidade de armação que você vai precisar utilizar, a geometria do bloco de coroamento, como que você vai fazer a escavação, se é fundação profunda, se é fundação rasa. Você começa a fazer associação para também fazer a escavação junto com a viga baldrame. E aí você vai dando andamento com o projeto. Para você não ter nenhuma dor de cabeça na obra. Você precisa saber fazer leitura de projeto. E qual que é o melhor projeto, gente? O melhor projeto é sempre o próximo. É sempre o próximo projeto que você fizer. Qual que é a melhor obra? Sempre a próxima obra que você fizer. Você vai sempre aprendendo, sempre entendendo, sempre fazendo leitura. E assim você vai ganhando conhecimento, você vai ganhando jeito, você vai conseguindo analisar o projeto, você vai conseguindo sem dificuldade, conseguir identificar, saber ler projeto. Você vai começar a ler projeto, por exemplo, essa situação que eu trouxe, 3 projetos distintos sobre uma mesma disciplina. Claro que são 3 obras diferentes, só que você não tem sempre aquele mesmo projeto padronizado em tudo certinho, só se você trabalhar com o mesmo engenheiro em todas as obras, né? Que é muito difícil isso às vezes. Então você sempre tem essa tendência de trabalhar com mais de um tipo de profissional e você precisa entender ler o projeto, você precisa saber ler o projeto, ok? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, siga aqui no canal e deixe sua dúvida, sua pergunta, um comentário para um próximo vídeo, porque tem muito vídeo aqui no canal Engenharia Amplificando sobre obras e projetos e como fazê-los sem dor de cabeça, ok? Vou deixar uma playlist sobre também outros assuntos relacionados a obra e projetos. E é isso, espero que tenham gostado.